A paz, amados, é um prazer estar com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. E hoje eu quero conversar com você, fazer um estudo, uma curiosidade aqui sobre a possível população no Éden. E eu quero convidar você a compartilhar comigo dos capítulos 1 ao 5 do livro de Gênesis, que nós já lemos aqui, nós já estudamos, né? Importante aí que desses 5 capítulos, o que é importante aí, o que dá para nós pensarmos em relação à quantidade de pessoas que tinha no Éden. Professor, mas não era só Adão e Eva que estavam no Éden? Ué, até a aula passada você acreditava que Adão e Eva tinham só 2 filhos, Caim e Abel. Aí você aprendeu que não, que nasceu o terceiro filho para substituir o Sete, ou para substituir o Abel, que é o Sete. E nós vimos também que o Caim casou com alguém. Então peraí, vamos voltar um pouquinho. Então só para nós pensarmos, olha. No capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus fala assim para Adão e Eva, olha, fala o seguinte, olha, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, estou lendo aqui a Bíblia, tá? Pega na sua aí, a imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra. E sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. É importante que você não fique com a sua mentalidade de hoje para entender lá. Hoje, as nossas leis civis, hoje você não é permitido você casar com a irmã, com o primo talvez, mas assim, hoje é um incesto isso, não pode, né? Sangue, o seu sangue. Mas se nós viajarmos no tempo, antes da malícia entrar no mundo, lá no pensamento do Éden, obedecendo a Deus, em crescei-vos e multiplicai-vos, com a espécie humana, que foi a coroação, né? Deus coroou toda a criação, fazendo o homem à imagem e semelhança dele. Nós estudamos isso como um ser espiritual. Deus colocou em mim, em você, o espírito, né? E a nossa alma foi feita uma alma vivente. Então, lembrando nesse sentido que Deus disse para o homem, frutificar e crescer e multiplicar-vos, enchei toda a terra para dominar a terra, você é o prêmio, você é a coroa, você está coroando toda a criação, você vai me representar perante a criação, você representa a Deus perante a criação, então assim, você é o representante de Deus aqui na terra, olhando para você, você é um ser espiritual, você tem o seu espírito que é o canal que liga você a Deus, então com aquele pensamento de preencher a terra, quanto tempo aí, quantos filhos Adão e Eva tiveram lá no Éden, quanto tempo eles viveram lá, então é importante, vamos chegar lá, então olha só, e aí, quando então o Adão e a Eva, o Adão e a Eva começam a ter as relações, é importante que o Adão, ele deixa uma frase muito interessante, olha, ele fala assim no versículo 24, olha, já aqui pensando o seguinte, olha, e deixará, aqui, cadê aqui o versículo 24, tá aqui ó, é isso? Vamos ver? Não, 2:24, no 2:24, quando Deus então lá faz a Eva e apresenta a Eva para Adão, diz assim ó, portanto, o Adão está falando, deixará o homem, né, o seu pai, né, e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, quando o filhote atingisse, o Adão olhando para os animais, só para você entender o raciocínio, né? Adão olhando para os animais, quando os filhotes atingiam uma idade, saíam para se procriar. Então, quando Adão então recebe a mulher para crescer e se multiplicar, acredite então, peraí, então com o mesmo raciocínio, quando tivesse uma idade suficiente para procriar, então com esse raciocínio poderiam se casar ali os irmãos, porque para crescer e multiplicar, sem esse pensamento hoje de olhar para irmão, para irmã, você tem que tirar essa malícia. Ambos estavam nus ali com a ordem de crescer e multiplicar. Não tinha ali, era a ordenança de Deus ali. Então, com esse raciocínio, quando você atingir uma certa idade,
formavam os casal e eles saíam. Não que viviam no Éden. Então o Éden era o jardim da presença de Deus. O Adão e Eva passeavam naquele jardim ali, onde tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então o Adão e Eva passeavam no jardim do Éden. Não que eles vivessem no jardim do Éden, poderiam até viver ali, mas assim, você tinha toda a terra para habitar. Então, ali nesse sentido. Então, só para você entender o raciocínio. O que mais? Bom, e aí, quando a Eva comete o erro lá com a serpente, ela discute lá, não tinha muita certeza que Deus falou, não falou, e a serpente é dominada pelo diabo, e a serpente, não é pelo diabo, consegue convencer a Eva a desobedecer a Deus. O castigo da Eva qual foi? Observe então, qual foi o castigo da Eva? 2,16, olha, diz assim, 2,16, e a mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, o castigo da Eva foi ter parto com dor. Logo, enquanto eles poderiam entrar no jardim do Éden, viver na presença de Deus, ali onde Deus vinha, conversava com eles ali, nós temos que parar dessa maneira de que eles viviam no Éden, eles viviam ali, todo dia pelo final da dia, ia lá Deus passear, podia até viver, mas assim, aí eles poderiam ter tido vários filhos, por quê? Porque o castigo da Eva foi ter parto com dor, e para ser castigo, você tem que deixar de fazer alguma coisa. Então, provavelmente a Eva já tinha tido parto sem dor. Quando acontece que eles não podem mais então viver ali no paraíso, entrar no Éden, né, o que acontece? Começa a registrar então os filhos ali. Que nós podemos acreditar que o Caim e o Abel foram os primeiros filhos, fora ali realmente do jardim do Éden, quando eles podiam mais entrar lá. Ou que foram os filhos que aconteceram essas coisas. Então, partindo do pressuposto que eles foram os primeiros filhos fora do Éden, quanto tempo eles viveram no Éden? Né? Então Caim e Abel foram os filhos fora do Éden. Certo? Agora, quando Caim mata o Abel, vamos supor que eles tenham vivido aí 30 anos, 25, 30 anos, né, nessa fase de 20, 30 anos, meio que imaturo ainda. Quando o Caim mata o Abel, por causa da oferta que Deus agradou, nós estamos na aula passada, ou na outra aula, ele fica preocupado quando Deus vai dar o castigo para ele. Ó, 4,14, observe aí, ó, 4,14. Ele fala assim, eis que hoje me lanças fora da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então a preocupação do Caim é o seguinte, então já tinha mais gente lá, não eram só ele, Abel e Caim. Tá entendendo o que eu estou falando, pessoal? Procura entender isto. Nós estamos estudando aqui. Ah, mas isso vai aumentar minha fé? Ou vai... Não, nós estamos lendo, estudando os mistérios permitidos aqui. Então nós podemos, mas isso não vai se distanciar de Deus. É só uma curiosidade para você entender que dá para estudar aqui. Não vamos criar uma outra doutrina. De repente, ó, tchum, acabou. Não tem nada disso aqui. Mas é só para você entender o que as pessoas pensam aí, que em relação aí, algumas mensagens que você pode ouvir. Então é possível sim. Então, o que acontece? O Caim está preocupado, então já existia gente lá. Aí o versículo 4,17, aí nós damos uma pausa, se nasceu o 7, continua a história do Caim, ele encontra com alguém e casa, o versículo 17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concedeu e teve a Enoque. Quer dizer, então, era irmã do Caim? Não, poderia ser já a tia, sei lá, por parte do bisavô, do tio, do irmão. Quer dizer, então, um dos irmãos dele, que nasceu lá no Éden, no período que o homem estava no Éden, sai. Tanto que, no versículo, o Adão estava com 130 anos quando nasceu Sete, que foi o filho que nós vemos lá, no versículo 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome de Sete, porque disse, Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, lá no versículo 26, nasce quem? O Sete, depois que dá aquela viajada lá toda na genealogia de Caim. Quando você vai no capítulo 5,
E aí que é importante você entender o seguinte, olha, o Adão estava com 130 anos quando gerou Sete. Peraí, Adão, ó, versículo 3. E viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou de Sete. Então Adão tinha 130 anos quando nasceu Sete, e o Sete nasceu para substituir o Abel. Então se eles tivessem em média de 25 a 30 anos, vamos arredondar aí para 30 anos, né? O que aconteceu? Então, esses 100 anos antes, provavelmente ele gerou lá no Éden, foram os 100 anos do Éden que eles estavam lá, é possível, né? Quando chegar no céu, a gente pergunta para Deus, por curiosidade, tá bom? Mas aqui, então, é possível sim. Aí, o que acontece? Se está com 130 anos, e aí no versículo 4 fala, olha, Adão, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Procura entender isso. Então, filhos e filhas, a Bíblia é clara, categórica dizer isso. Agora, se ele estava com 130 anos quando gerou a Sete, vamos jogar de 20 a 30 anos para acontecer aquela bagunça com Caim matou Abel. O que aconteceu então? Então eles viveram mais ou menos 100 anos no Éden. Só por curiosidade. Então, quantos filhos poderiam ser gerados, né, lá em 100 anos? Então aí, só para você pensar, se a mulher pudesse gerar filho com 12, 13, 14 anos, né, se hoje é possível isso, vamos pensar naquela época sem malícia, como crescer multiplicando, vamos ver quantos filhos é possível ter. Então só por curiosidade, no próximo ano nós vamos tentar calcular para você saber qual é a população possível lá no Éden, só para você parar com essa ingenuidade de que Adão e Eva tiveram só 2 filhos, o Caim e Abel, que já não é mais, já tiveram 3 ou 7, e com quem ele casou, e com esse pensamento. Ainda já morre isso, nós vamos continuar a Bíblia, isso aqui é só uma curiosidade para que você aprenda aí, ó, que tem coisas escritas aqui, que possivelmente, quando você quiser depois crescer mais aí espiritualmente, você vai fazer estudo aí, tá bom? Então, obrigado pelo carinho, pela confiança. Então hoje nós estudamos mais um estudo bíblico sobre a possível população no Éden, com base nesses versículos aqui, tá legal? E aí, matematicamente, nós vamos calcular aí na próxima aula, te convido a saber que número nós vamos chegar, para saber quantos filhos pode ser ter, e aí em 100 anos, tá bom? Um beijo para você, obrigado, continue com Deus, Jesus Cristo te ama e quer continuar com você por um caminho seguro e reto. Tchau!